Por que o adolescente ele precisa defender o ídolo e o gênero musical dele de qualquer maneira? O adolescente, ou a criança, ou o adulto com mentalidade de adolescente. Porque aquele gênero, aquele ídolo, aquele artista, se fundiu à personalidade daquela pessoa e ela se reconhece ou se estabiliza no mundo a partir desse reconhecimento. Por isso, como proteção cultural, ela precisa defender de qualquer maneira o ídolo, ou o estilo, ou qualquer coisa do tipo. Bom, acontece primeiro da seguinte maneira. Se a pessoa chega para mim com xingamentos, com agressividade, ela será respondida exatamente da mesma forma, porque eu entendo isso como justiça. Agora, esse rapaz aqui, ele chega para mim com educação e tenta defender o gênero dele do black metal, né, com alguns argumentos. E eu vou rebater esses argumentos aqui com o máximo de educação que eu puder, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o cara chega aqui, Nando Moura tira sarro do vocal e maquiagem e roupas do black metal. Resposta, maquiagem representa para o estilo, assim como as tribos antigas e guerreiros que pintavam para a guerra ou ocasiões de celebrações. Não. A maquiagem do black metal, ela vem muito mais de influência do Kiss, do Merciful Fate e do Alice Cooper do que de guerreiros nórdicos. Porque não existe nos livros de história nenhuma menção de que os guerreiros nórdicos se pintavam para a batalha. Os guerreiros escoceses faziam isso, mas não os nórdicos, não aqueles que se tornariam vikings, tá bom? Então que invadiram o que a gente entende hoje como Inglaterra, né? Eles não se pintavam para a batalha. Havia um guerreiro lá, que eu não lembro o nome, acho que é Sven Cavalo Branco, alguma coisa, antes da batalha, ele sacrificava um cavalo, abria o bucho do cavalo, enfiava a cabeça dentro das tripas e ia para a batalha todo ensanguentado, tá? Agora, o que o black metal usa são fantasias, cara. Da mesma forma que eu posso achar ridículo uma mulher vestida de peru, de passarinho, de papagaio na Sapucaí, eu acho ridículo o cara vestidinho de pulseirinha de prego, de o cacete a quatro, eu acho ridículo mesmo e posso achar. E não tem nada a ver com representação dos antigos nórdicos, tá bom? Muito mais a ver com Kiss, Merciful Fate e Alice Cooper do que isso, tá bom? Nando Moura fala sobre o campo harmônico. Resposta: no estilo do black metal, as notas, como um estilo absurdo, têm que soar de forma dissonante e abstrata. Nando Moura fala que o campo harmônico é de Deus, mas a igreja pela qual ele defende baniu o trítono na Idade Média como som do diabo, e o metal foi criado através desse acorde. Não. Primeiro, o metal não foi criado através do trítono. Tá? 90% das músicas do metal são menores harmônicas, eólicas e diatônicas menores. Tá? O trítono foi criado aí foi entendido pela Igreja Católica, mas a Igreja Católica não proibiu o trítono. Ela só escreve em alguns tratados de que quando esse acorde extremamente dissonante acontece, você deve resolvê-lo. E essas regras de harmonia se mantêm até hoje em qualquer livro de harmonia que você for pesquisar. Pega lá Borromeo Médio, Almir Shediac, o caramba 4. Então, se não fosse a Igreja Católica preservar ou estudar esses acontecimentos dentro da escala musical, você não teria nada hoje, cara. Nem heavy metal, nem porra nenhuma. Nem dó, nem ré, nem mi, nem fá, nem porra, nada do tipo. Agora, quando eu falo que o campo harmônico é de Deus, mas a igreja pelo qual defende... Não, eu não falei que o campo harmônico é de Deus, eu estou falando que a música é uma das linguagens de Deus. Assim como as leis da física, a matemática, a química, todas essas leis existiam a priori do Big Bang. Então, antes do Big Bang existir, existiam leis a priori. E o Big Bang só existiu por causa dessas leis a priori. Portanto, essas leis são reconhecidas como as leis do Logos, as leis da lógica. Portanto, todas as vezes que você faz música, todas as vezes que você toca, você está usando as leis a priori do universo, as leis do Logos, as leis criadas por Deus
para que existisse o universo. Consegue compreender isso? Agora você confunde aí igreja com Deus e o caramba 4. Esquece igreja, tira igreja do meio, porque senão você não vai saber argumentar, cara. Ok. Nando Moura diz sobre as igrejas queimadas na Noruega. O fato ocorrido foi como protesto pela perda da cultura do país com o cristianismo. E quando a igreja matou milhares de pessoas e destruiu seus templos? Ninguém fala sobre isso, né? Pelo contrário, cara. Não existe nada mais aparente na mídia do que aqueles supostos crimes hediondos cometidos pela igreja. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Você sabia que as bicicletas infantis... Isso, bicicleta infantil. Aquela porra de criança. Sabia que bicicleta infantil, as bicicletas infantis, mataram mais do que a Inquisição Espanhola, que foi uma das mais violentas, e perversas, e canalhas? Você sabia que as bicicletas infantis mataram menos? Sim. Agora, quando você fala que foi com protesto pela cultura do país com o cristianismo, isso é mentira. Primeiro você precisa entender que viking, a palavra viking, vem da palavra vândalo. Então eles não tinham cultura, eles não tinham país, eles não tinham nada. Era só um bando de vândalos que tentavam pilhar e matar o máximo que eles pudessem. Em um desses episódios, chamado O Mosteiro de Lindisfarne, tá? O que os vikings fizeram? Chegaram lá, invadiram lá, que hoje a gente conhece como Inglaterra, estupraram todo mundo, eles não tinham regra, eles não tinham uma cultura que não seja a tradição oral, não tinham nada, entendeu? Não tinham conceitos de moral, chegaram lá e estupraram todo mundo, inclusive crianças de 6 anos, 7 anos, né? Tem até um episódio relatado aí, né? Onde os vikings pegam a mulher, estupram ela em grupo, e enquanto estupram vão retirando os pedaços da mulher e jogando e atirando para os cachorros. É esse tipo de coisa que você quer defender, cara? Agora, países como a Noruega, como a Dinamarca, só obtiveram identidade cultural, só obtiveram essa identidade cultural pós-cristianismo. Foram os cristãos que fizeram os escritos, foram os cristãos, inclusive, que preservaram as tradições nórdicas, como Odin, Thor e tudo mais. Tá? Então, quando esses canalhas de black metal queimaram as igrejas, eles fizeram muito mais pela mentalidade imbecil da escola de Frankfurt, que ficou embutida na cabeça deles, do que para resgatar as culturas vikings. Porque a identidade cultural dos países nórdicos só veio após o cristianismo. Entende isso? Então não tem nada a ver, cara, isso daqui que você está falando não tem nada a ver. Os caras queimaram as igrejas porque eles são burros, porque eles são imbecis, tá bom? E porque eles são revoltadinhos contra o sistema, e essa ideia foi enfiada na cabeça deles pela escola de Frankfurt. Nando Moura fala sobre os países escandinavos. Mas esses países são mais antigos que o Brasil e já vivenciaram muitas guerras e têm cultura rica em história, e por isso o tema nas letras. E para essas bandas virem morar no inferno que é o Brasil, para quê? No Brasil já tem grandes bandas de black metal, e o senhor Nando Moura fala: e enquanto as bandas de black metal que vivem no Oriente Médio, que têm suas letras contra as próprias religiões do país? Não, isso é mentira, cara. Tá? Existe uma banda de metal fantástica no Oriente Médio, que é a Orphaned Land, tá? Mas ela não fala imagine se Orphaned Land fosse falar contra Moisés, por exemplo. Eles são judeus, fosse falar ali contra Moisés. Eles vão ser mortos na hora. Agora, você imagina uma banda de black metal no Irã falando os absurdos que fala para Cristo, só que fosse para Maomé? Vocês iam ser mortos na hora, bicho. Isso não existe, tá? Então não existe banda de black metal que esteja falando mal a respeito de Maomé. Porque senão vocês são mortos na hora, principalmente nesses países. Os únicos países que toleram vocês fazerem essas coisas contra a própria religião do país são os cristãos.
Então vocês cospem no prato que vocês comem, porque somos nós cristãos que damos a vocês o conceito de liberdade que torna possível vocês fazerem o black metal, seus burros. Tá? Então não existe banda de black metal falando mal a respeito de Maomé, cara. Não existe isso. Se for em um país desse, você fala mal de Maomé, você é apedrejado na hora, bicho. Você é morto na hora. Agora, o cristão lhe tolera. Você pode falar que quer matar de novo Jesus, que você quer fornicar no corpo de Jesus, porque nós não queremos lhe matar, mas nós discutimos nas ideias, né? Nós nos impomos através das ideias, mas não vamos lá e matamos vocês. O próprio conceito de liberdade que nós temos no Ocidente hoje nos foi fornecido por Cristo, e vocês escarnecem Cristo. Para vocês verem. Agora não existe, cara, banda lá no Oriente Médio, em país muçulmano, fazendo o que vocês fazem com Cristo aqui, tá bom? Agora, se você quer discutir comigo, cara, você tem que ler, bicho. Você não pode chegar aí só com marra de adolescente, não. A bibliografia onde eu estou embasando tudo aquilo que eu estou lhe falando é essa. Wessex in the Early Middle Ages, tá? Barbara York, se você quiser saber a respeito dos vikings e de como foi a fusão das culturas, tá? A história de ouro da música, se você quiser entender um pouco mais de música, de trítono, de igreja e o caramba 4, tá bom? Os livros de harmonia, né? Pode pegar Almir Sidiak, pode pegar Borromeu Médio, o que você quiser. Esse autor ateu aqui, inclusive Crônicas Saxônicas, para você entender o que aconteceu naquele período lá, né? São 8 livros aí, deve ter aí umas 7 ou 8 mil páginas, mas é muito interessante de você ler. Então não ache que você, com conhecimento de MEC, tá? Do MEC brasileiro, vai conseguir discutir comigo, bicho. Tá? Você estude, porque você não vai conseguir conversar comigo com bobagem de adolescente, não. Tá bom? Então esses livros aí, para que você comece a criar um pouco de miolo nessa cabeça, tá bom? Aí quando você criar miolo, aí a gente conversa um pouco mais. Um abraço, até mais.